Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 12. O que deu errado no Iluminismo. Página 236. Depois da incursão pela psicologia do poder, meus pensamentos retornaram à história do prólogo deste livro. Percebi que essa essência, todas as lições dos capítulos anteriores, podiam ser encontradas na história da Blitz, do que aconteceu em Londres, quando as bombas começaram a cair. As autoridades britânicas previram pânico generalizado, saques, rebeliões, o tipo de calamidade que certamente faria aflorar os brutos dentro de nós, resultando numa guerra de todos contra todos. No entanto, aconteceu o contrário. Desastres despertam o melhor de nós, como em um processo de reinicialização que nos reverte ao que somos de melhor. A segunda lição da Blitz é que somos animais gregários. Os londrinos acharam que a coragem sob fogo fosse uma característica essencialmente inglesa. Acreditaram que essa resiliência estava relacionada com um lábio superior snob ou com um senso de humor mordaz, que seriam elementos de uma cultura superior. No capítulo 10, vimos que esse viés grupal é típico dos humanos. Todos temos a propensão de pensar que termos de nós e eles. Bem, a tragédia da guerra é que são as melhores facetas da natureza humana, lealdade, camaradagem, solidariedade, que inspiram o Homo sapiens a pegarem armas. Contudo, assim que chegamos às linhas de frente, em geral perdemos a fanfarronice. Nos capítulos 4 e 10, vimos que os humanos têm uma arraigada aversão à violência. Durante séculos, muitos soldados sequer se convenceram a puxar o gatilho. As baionetas não foram utilizadas. A maioria das baixas foi infligida à distância por pilotos ou artilheiros que nunca precisariam olhar nos olhos dos inimigos, e foi também uma das lições da Blitz, quando os piores ataques vieram do alto. Quando alguns tempos depois os britânicos planejaram sua própria campanha de bombardeios, a influência corruptora do poder mostrou seu lado horrível. Frederick Lindemann, um dos homens do círculo próximo a Churchill, ignorou todas as evidências de que bombas não abatem a moral. Ele já tinha decidido que os alemães iriam ceder, e qualquer um que tentasse contradizê-lo era estigmatizado como traidor. O fato de os bombardeios terem sido aplicados com tão pouca oposição, observou um historiador, tempos depois, é um exemplo típico da hipnose do poder. Isso, por fim, nos proporciona uma resposta àquela pergunta formulada por Hobbes e Rousseau, de a natureza humana ser essencialmente boa ou má. Existem duas facetas da resposta, pois o Homo sapiens é uma criatura intrinsecamente paradoxal. Para começar, somos uma das espécies mais amistosas do reino animal. Durante o passado, habitamos um mundo igualitário, sem reis nem aristocratas, nem presidentes nem CEOs. Em algumas ocasiões, indivíduos ascendiam ao poder, mas como vimos no capítulo 11, logo eram desbancados. Por um longo período, nossa desconfiança instintiva de estranhos não resultou em problemas. Conhecíamos o rosto e o nome dos amigos, e se o nosso caminho cruzasse com um estranho, era fácil encontrar algo em comum com ele. Não havia anúncios ou propaganda, nem notícias ou guerras que criassem confrontos entre as pessoas. Tínhamos a liberdade para sair de um grupo e entrar em outro, aumentando nossas redes de relacionamento no processo. Então, 10.000 anos atrás, começou o problema? Bem, a partir do momento em que começamos a nos assentar em um só lugar e amealhar propriedade privada, nosso instinto de grupo deixou de ser tão inócuo. Combinado com a escassez e as hierarquias, isso tornou-se um ambiente tóxico. E quando líderes começaram a formar exércitos para impor vontades, não houve mais como impedir os efeitos corruptores do poder. Nesse novo mundo de guerreiros e agricultores, de cidades e estados, ultrapassamos a linha tênue que dividia a amizade da xenofobia. Em busca do pertencimento, logo nos tornamos propensos a repelir forasteiros. Começamos a ter dificuldades para dizer não a nossos líderes, mesmo quando nos faziam marchar para o lado errado da história. Com o início da civilização, o lado mais feio do Homo sapiens aflorou.
Livros de história relatam incontáveis massacres perpetrados por israelenses e romanos, por hunos e vândalos, por católicos e protestantes e muitos outros. Os nomes mudam, mas o mecanismo continua o mesmo. Inspirada pelo companheirismo e incitadas por homens fortes e cínicos, as pessoas são capazes de fazer as coisas mais horrendas umas com as outras. Essa tem sido nossa condição há milênios. É possível, inclusive, ver a história da civilização como uma batalha épica contra o maior erro de todos os tempos. O Homo sapiens é um animal que foi arrancado de seu habitat natural, um animal que desde então vem se virando para compensar essa cavernosa incompatibilidade. Por milhares de anos lutamos para exorcizar a ameaça de doenças, guerras e opressão, para compensar a maldição da civilização. Só recentemente pareceu que poderíamos conseguir isso. No começo do século XVII, teve início um movimento que agora chamamos de Iluminismo. Foi uma revolução filosófica, onde os pensadores do Iluminismo fincaram os alicerces do mundo moderno, do Estado, do direito à democracia, da educação e à ciência. À primeira vista, pensadores do Iluminismo, como Thomas Hobbes, não pareciam tão diferentes dos antigos padres ou ministros. Todos operavam sobre a suposição de que a natureza humana era corrupta. O filósofo escocês David Hume resumiu a visão iluminista da seguinte maneira: todos os homens devem ser vistos como patifes, sem ter nenhum outro objetivo em todas as ações, além do próprio interesse. Ainda assim, segundo esses pensadores, havia uma maneira de refrear produtivamente nosso interesse próprio. Os humanos têm um talento fenomenal, diziam, uma graça salvadora que nos diferencia das outras criaturas vivas, e é esse talento que deveríamos nos apegar. Era um milagre em que poderíamos basear as nossas esperanças, a razão. Não empatia nem emoção, tampouco fé, mas a razão. Se os filósofos do Iluminismo tinham fé em alguma coisa, era no poder do pensamento racional. Eles se convenceram de que os humanos poderiam criar instituições inteligentes que compensassem nosso egoísmo inato. Acreditavam que poderíamos revestir nossos instintos mais soturnos com uma camada de civilização. Ou, mais precisamente, que poderíamos evocar nossas mais características para servir a um bem comum. Se havia um pecado que os pensadores iluministas endossavam, era o da ganância, a qual trombeteavam sob o mote vícios privados, benefícios públicos, o que implicava que comportamentos antissociais em geral e nível individual poderiam resultar em vantagens para a sociedade em geral. Adam Smith, economista do Iluminismo, estabeleceu essa ideia em seu clássico A Riqueza das Nações, de 1776, que foi o primeiro livro a defender o princípio do mercado livre. Nele, enunciou as famosas palavras: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos nosso jantar, mas das considerações que eles têm pelos próprios interesses. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos de nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. O egoísmo não deve ser refreado, argumentaram os economistas modernos, mas libertado. Dessa forma, o desejo de riquezas conseguiria o que nenhum exército de pastores jamais pôde fazer: unir as pessoas do mundo inteiro. Hoje, quando pagamos por compras de mercado, estamos trabalhando juntos com milhares de indivíduos que contribuem para a produção e a distribuição de artigos. Não pela bondade de nossos corações, mas porque estamos cuidando de nós mesmos. Os pensadores do Iluminismo usaram o mesmo princípio para embasar seu modelo de democracia moderno. Vamos considerar a Constituição dos Estados Unidos, a mais antiga do mundo, ainda em vigor. Escrita pelos patriarcas fundadores, tem como premissa a visão de que nossa natureza, essencialmente egoísta, precisa ser restringida. Para esse fim, estabeleceu um sistema de freios e contrapesos, em que todos se mantinham de olho uns nos outros. A ideia de que, se os que estiverem no poder, de direita ou de esquerda, republicanos ou democratas, nas instituições governamentais superiores, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Casa Branca, a Suprema Corte, se mantiverem em xeque, o povo americano poderá viver junto e em harmonia.
apesar de sua natureza corrupta. E a única maneira de refrear políticos corruptíveis, segundo esses racionalistas, era equilibrando-os com outros políticos. Nas palavras do estadista americano James Madison, a ambição deve ser usada para se contrapor à ambição. Ao mesmo tempo, esse período foi palco do nascimento do moderno Estado de Direito. Eis aqui outro antídoto para nossos instintos mais sombrios, pois, por definição, a justiça é cega. Isenta de empatia, de amor ou de vieses, a justiça é regida somente pela razão. Da mesma forma, foi a razão que forneceu o embasamento de nossos novos sistemas burocráticos que submetiam e todos aos mesmos procedimentos, regras e leis. Doravante, você poderia fazer negócios com quem quisesse, independente de credo ou religião. Um efeito colateral foi que, nesses países com forte Estado de Direito, que garantiam que regulamentações e contratos fossem honrados, a fé em um Deus vingativo diminuiu. O papel de Deus como Pai seria suplantado com a fé do Estado. Depois do Iluminismo, por consequência, a Igreja adotou atitude muito mais amistosa. Hoje, poucos estados ainda se curvam ao julgamento do olho de Deus. E, em vez de convocar cruzadas sangrentas, os papas fazem discursos edificantes sobre uma revolução da ternura. Seria coincidência que as maiores concentrações de ateístas encontram-se em países como Dinamarca e Suécia? São países que também contam com os mais sólidos estados de direito e as mais confiáveis burocracias. Em países como estes, a religião foi desalojada, assim como a produção em massa marginalizou os tradicionais artesãos. Deus perdeu seu emprego para os burocratas. E aqui estamos, há alguns séculos na era da razão. Em termos gerais, precisamos concluir que o Iluminismo foi um triunfo para a humanidade, que nos deu o capitalismo, a democracia, o Estado de Direito. As estatísticas são mais claras, nossa vida está exponencialmente melhor e o mundo ficou mais rico, mais seguro e mais saudável que antes. Apenas 200 anos atrás, as condições de vida da população ainda eram de extrema pobreza, independentemente de onde vivesse. Hoje, isso se aplica a menos de 10% da população global. Já vencemos quase todas as doenças infecciosas mais graves, e mesmo que as notícias nos levem a pensar o contrário, nas últimas décadas a taxa de mortalidade infantil, de fome endêmica, de assassinatos e vítimas de acidentes de automóvel desabaram de forma espetacular. Mas como podemos viver em harmonia se desconfiamos de estranhos? Como exorcizar essa maldição da civilização, as doenças, a escravidão e a opressão que nos atormentaram por 10.000 anos? A razão nua e crua do Iluminismo nos forneceu uma resposta para esse velho dilema, e foi a melhor resposta até agora. Porque, vamos ser honestos, o Iluminismo também teve seu lado sombrio. Nos séculos recentes, vimos que o capitalismo pode degringolar, sociopatas podem tomar o poder, e que sociedade dominada por regras e protocolos pode ter pouca consideração pelos indivíduos. Historiadores ressalvam que o Iluminismo nos deu igualdade, ele também inventou racismo. Os filósofos do século XVIII foram um dos primeiros a classificar os humanos em raças. David Hume, por exemplo, escreveu que tendia a considerar que os negros eram mentalmente inferiores aos brancos. Na França, Voltaire concordou. Se o entendimento deles não for de todo diferente do nosso, é pelo menos muito inferior. Essas ideias racistas foram decodificadas pela legislação e pelas normas de conduta. Thomas Jefferson, que escreveu as imortais palavras "Todos os homens são criados iguais" na Declaração da Independência dos Estados Unidos, era dono de escravos. Ele também disse: "Ainda não encontrei um negro capaz de enunciar pensamento acima do nível de uma simples narrativa." E depois surgiu o conflito mais sangrento da história, o Holocausto, que foi planejado em um dos berços do Iluminismo. Foi efetuado por uma burocracia supermoderna, em que a organização dos campos de concentração ficou a cargo do principal departamento da SS, Economia e Administração. Por essa razão, muitos historiadores consideraram o extermínio de 6 milhões de judeus
não só como o auge da brutalidade, mas também a brutalidade e também da modernidade. As contradições do iluminismo se destacam quando observamos como a natureza humana era retratada. A esse respeito, filósofos como David Hume e Adam Smith adotaram uma visão cínica. O capitalismo moderno, a democracia e o Estado de Direito foram fundados sobre os princípios de que as pessoas são egoístas. No entanto, quando se leem os livros que escreveram, fica claro que os pensadores do iluminismo não eram cínicos ferrenhos. 17 anos antes de publicar A Riqueza das Nações, destinado a se tornar a Bíblia do capitalismo, Adam Smith escreveu um livro intitulado A Teoria dos Sentimentos Morais, no qual encontramos trechos como este. Por mais egoísta que se suponha ser o homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o interessam pela prosperidade de outros e tornam essa felicidade necessária para ele, apesar de não ganhar nada com isso, exceto o prazer de vê-la. Racionalistas influentes como Smith, Adam Smith e Hume fazem questão de enfatizar as grandes capacidades de empatia e altruísmo demonstradas pelos humanos. Se esses filósofos estavam tão sintonizados como nossas admiráveis qualidades, por que suas instituições, democracia, comércio e indústria, eram tão baseadas no pessimismo? Por que aqueles continuaram cultivando a visão negativa da natureza humana? Podemos encontrar uma resposta em que o livro do David Hume, no qual o filósofo escocês articula precisamente a contradição do pensamento do iluminismo. É, portanto, uma justa máxima política que todo homem deve ser considerado um patife, apesar de não, ao mesmo tempo, parecer um tanto estranho que uma máxima pode ser verdadeira na política e falsa em fatos. Em outras palavras, Hume acreditava que deveríamos agir como se as pessoas tivessem uma natureza egoísta, mesmo sabendo que elas não têm. Quando entendi isso, uma palavra pulou em minha mente: o nocebo. Poderia ser essa coisa que o iluminismo e, por extensão, a sociedade moderna entendeu errado? Que operamos continuamente baseados no modelo equivocado da natureza humana? No capítulo 1, vimos que algumas coisas podem se tornar verdade, porque acreditamos nelas. O pessimismo se torna uma profecia. A partir do pressuposto de que as pessoas são inatamente egoístas, os economistas modernos apregoaram políticas que fomentaram comportamentos interesseiros. Quando os políticos se convenceram de que a política é um jogo cínico, foi exatamente isso que ela virou. Então, agora devemos perguntar: as coisas poderiam ser diferentes? Será que podemos usar a cabeça e a racionalidade para elaborar novas instituições, as quais operem a partir de uma visão totalmente diferente da natureza humana? E se as escolas, os negócios, as cidades e as nações esperassem o melhor das pessoas em vez de presumir o pior? Bem, essas perguntas serão o foco do restante do livro. Terminamos aqui na página 242. A parte 4 vai falar sobre um novo realismo. E a frase que abre diz: então, de certa forma, temos de ser idealistas, pois assim acabaremos agindo como verdadeiros e autênticos realistas. Do Viktor Frankl, de 1907 a 1997. Tchau, tchau.